9 de fevereiro de 1918. É o nascimento de um grande herói e esquecido. Eu já, inclusive, já mostrei a vocês que eu escrevi um livro a respeito. E o título é esse, Major Apolo, o Herói Esquecido. Livro de minha autoria. Se você quer saber mais sobre o Apolo e seus combates na Segunda Guerra, você tem esse meu livro que pode ser encontrado no site do clubedeautores.com.br. Tenente Monteiro, meu amigo, colega, irmão, né? Ele era presidente do CNOR quando eu era vice. Hoje ele é patrono, e eu costumo brincar dizendo que é o único patrono vivo, que normalmente as armas e os órgãos militares pegam como patrono aqueles que já passaram pela história. E então o Sérgio Pinto Monteiro é o único patrono vivo que eu conheço. Mas ele é o patrono do CNOR, Conselho Nacional de Oficiais da Reserva. E escreveu um texto muito longo, eu não vou ler, porque o pessoal daqui do meu canal não é muito chegado a isso, mas ele escreveu um bonito texto alusivo. Por quê? Porque esse 9 de fevereiro, que é o nascimento do Apolo, que se tivesse vivo faria 103 anos, é a data magna do CNOR, desse nosso Conselho Nacional de Oficiais da Reserva. Há uns anos atrás, até fizeram um filme que tem no YouTube. Eu vou rodar o filme para vocês verem do que eu estou falando. Então roda o filme.
O meu amigo Major Vitor Hugo, deputado federal, também ontem fez lá na Câmara do Deputado uma homenagem ao aniversário do Major Apolo. Vou rodar aí para vocês verem. Senhor presidente, expressando inicialmente a felicidade de vê-lo presidindo essa casa e cumprindo seus compromissos de campanha, particularmente quanto à previsibilidade da pauta e a democracia que está sendo privilegiada com a maneira como Vossa Excelência conduz o Colégio de Líderes e também esse plenário, eu queria rapidamente fazer uma grande homenagem aqui nesse momento ao Major de Infantaria do Exército Brasileiro, Apolo Miguel Reschke, que hoje faria 103 anos de idade. Ele é um pracinha brasileiro, ele é o patrono, é um herói formado no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro, da turma de 1939, e que tem certeza hoje, todos os oficiais da reserva do Exército Brasileiro têm grande orgulho de reverenciar a sua memória. Então, em nome do Conselho Nacional de Oficiais da Reserva, quero parabenizar todos os oficiais da reserva do Exército Brasileiro, na figura de um Major de Infantaria, Apolo Miguel Reschke. Muito obrigado, presidente. E também o deputado general Girão também aproveitou e fez uma homenagem ao Apolo Miguel Reschke. O Girão, inclusive, defende um projeto de promover, por mérito, né, por toda essa história do Apolo e do esquecimento do governo em relação ao assunto. Então, eles têm um projeto aí de tentar promover a tenente-coronel. Vamos ver, vamos torcer, né? Se há alguém que mereça. Presidente, primeiro, fazendo uma referência ao Major Apolo Reschke, que é um esteio, um herói nacional da Segunda Guerra Mundial, um oficial R2 que muito nos orgulha. E eu gostaria de, nesse momento, eu sei que já foi feita uma referência, mas é importante que a gente destaque o papel do oficial temporário e do sargento temporário nas fileiras das nossas Forças Armadas. Nós precisamos, sim, dentro da estrutura de defesa do país, ter essas forças sempre muito bem organizadas, muito bem preparadas, e elas têm, sim, o seu papel. Gostaria de deixar claro também o meu abraço ao Marcos Antônio Martins, que é o presidente do Conselho Nacional dos Oficiais da Reserva, e dizer para todos que estão nos assistindo que a formação da reserva, a qual eu tive orgulho de participar durante 2 anos da minha vida profissional lá em Natal, ela preenche, sim, uma das lacunas imprescindíveis das nossas forças de defesa. Agradeço o momento e gostaria de dizer que na primeira votação do dia votamos com o governo. Muito obrigado, deputado Girão. O brasileiro é um povo estranho. Lógico que existem muitos adjetivos que eu poderia usar, mas vamos deixar estranho para não ser ofensivo. Você pode até me dizer o seguinte: os países da Europa têm 3.000 anos de história, enquanto que nós temos pouco mais de 500 anos. Aliás, parte do Brasil nem 500 anos tem ainda, né? Então, comparar 500 com mais de 3.000 anos de história. Você vê, na Itália, antes de chegar os romanos, tinham os celtas. Então, essa turma aí, desde antes da Idade Média, já estava por lá se matando. O Brasil, como eu disse, menos de 500 anos. Porém, se você olhar nos Estados Unidos e Canadá, os Estados Unidos têm a mesma idade que a gente, e não dá nem para comparar, e o Canadá ainda é mais novo. Então, não é pelo tempo de vida, talvez pela qualidade da educação, né? Da qualidade do que se ensina às crianças. A criança é o futuro. Quem não tem criança não tem futuro. Vamos falar, então, de guerra, já que a gente não pode falar de povo, que o nosso povo realmente é
estranho. Ele não entende nada, não sabe a sua história. Como é que você pode não conhecer suas raízes, da onde você vem? Se você não sabe de onde você vem, o que você é, não sabe para onde você vai. O Brasil participou de 2 guerras mundiais. A primeira, Guerra da Tríplice Aliança, que alguns estudam como Guerra do Paraguai. Brasil, Uruguai e Argentina se juntaram para fazer frente ao Paraguai, que já tinha invadido o Brasil. Então, nós fomos nos defender de uma agressão. E ali, praticamente dessa Guerra do Paraguai, se tira a grande maioria dos patronos das armas do Exército Brasileiro e da Marinha. Né? A Marinha também. Batalha do Riachuelo e outras. São Batalha Marcílio Dias. Então, temos heróis da Marinha e do Exército Brasileiro. Osório, Caxias, um monte de patronos, né? Malé, da artilharia, foram tirados dessa Primeira Guerra Mundial. Mas o Brasil também participou da Segunda Guerra Mundial. Não participou da Primeira Guerra Mundial. A Marinha só aqui cuidando do nosso litoral, nós não mandamos tropa para a Primeira Guerra Mundial, mas mandamos para a Segunda, para fazer parte do 5º Exército Americano, e fizemos bonito na Itália. Fizemos bonito na Itália. Nós prendemos uma divisão, a 148 alemã, uma divisão super experiente, eram os maiores e melhores soldados do mundo à época. Mais de 6 anos de experiência, porque eles lutaram, inclusive, na Rússia, né, na frente leste. Então, a 148 Divisão era uma divisão super, hiper, né, e se rendeu ao Brasil. Então, o Brasil teve uma passagem marcante pela Itália, pelos combates da Itália. Aí, como é que você vai dizer quem é o maior ou o melhor, quem é o maior herói de uma guerra? Uns acham que o maior herói da guerra é aquele que morreu por sua pátria. Eu, como uma vez vi um chefe americano falar, eu acho que herói não é o que morre pela pátria, não. É o que faz o inimigo morrer pela pátria dele e volta vivo. Não importa, isso é muito discutível. Mas uma coisa a gente pode usar como fator para poder aferir se alguém é maior, melhor do que outro. A quantidade de medalhas de mérito recebido no combate. Aí, nós só temos um brasileiro, que na Segunda Guerra Mundial, além de receber as 4 medalhas que o Brasil tinha na época para a guerra, recebeu 2 medalhas dos Estados Unidos. A Silver Star, que alguns outros também receberam, e recebeu do presidente dos Estados Unidos a medalha Cruz por Serviços Notáveis, Distinguished Service Cross. E essa é o pêndulo da balança, pois o Apollo foi o único brasileiro a receber essa distinção por extrema bravura em combate. Tá? É uma pena que o brasileiro, como eu disse, é um povo estranho, não sabe a sua história, não sabe o que aconteceu e provavelmente não sabe quem foi o Major Apollo. É uma pena, pois a 10ª Divisão de Montanha americano, aqui no Brasil você talvez não encontre nenhum grande monumento ao Apollo. Acho que não tem nem grande nem pequeno. Não me lembro de ter nenhum. Sou escritor, tenho um livro publicado dele e nunca ninguém me chamou para mostrar um monumento do Apollo, a não ser o busto que tem lá no CPOR do Rio, onde ele se formou. Naquele tempo, onde hoje é o Museu Militar Conde de Linhares. E naquele tempo o CPOR era em 3 anos. No meu tempo,
já era em 2 anos, e hoje 10 meses. Como eu disse, o brasileiro é um povo estranho. Mas eu estava dizendo que na 10ª divisão de montanha, nos Estados Unidos, se você for lá visitar, tem um monumento ao Apolo. Porque se o Apolo não tivesse mantido a posição em La Serra, essa divisão americana estava lascada, porque eles treinaram no Alasca, escalada, que era uma coisa que naquele tempo, 1944, 43, não existia, né? Hoje nós temos o 11 de São João del Rei, é um batalhão especializado em montanha. Era regimento no tempo da guerra, hoje é o 11 Batalhão de Infantaria de Montanha. Hoje nós temos unidade de montanha, o 32 Bill de Petrópolis é unidade de montanha, o 10º de Juiz de Fora também é um batalhão de infantaria de montanha. Temos várias unidades de montanha, mas naquele tempo da guerra não tinha. O 10º de montanha era, sabe, a cereja do bolo. E para a gente poder conseguir conquistar Monte Castelo, eles fizeram uma escalada pelo lado, que era um lado que o alemão não guarneceu, porque achou que só lagarto ia conseguir subir por ali. E, com essa distração, dividiu os fogos entre o 10º de montanha e o Brasil. A gente conseguiu tomar, na 3ª tentativa, o Monte Castelo. E a 10ª de montanha continuou pela crista do morro, mas aí o alemão caiu em cima e eles não estavam conseguindo progredir, até que o pelotão do Apolo conseguiu tomar e manter La Serra. Então, portanto, o americano é muito grato, existe um monumento do Apolo lá, na sede da 10ª Divisão de Montanha. Visite nos Estados Unidos, já que no Brasil você não vai saber quem é Apolo.